Bom, gente, vou contar aqui para vocês, vim contar dois casos para vocês que aconteceram comigo, né, na minha vida pessoal, tá? Puder compartilhar esse vídeo, obrigada. Como eu tenho feito com vocês, os meus relatos são intimistas, porque na verdade são coisas que aconteceram comigo, então eu não tenho pretensão de falar de teoria, nem discutir teologia. Tô falando das experiências que eu tenho. E quando você é paranormal, eu acho que assim, por o fato de você abrir um campo energético, porque eu trabalho com tarô, então eu acho que eu tô o tempo todo sintonizando e aberta para sentir, lidar com várias situações, sintonizar com o outro. E eu falei para vocês outro dia sobre canalização. A canalização, no meu caso, eu faço assim, eu fico concentrada em total silêncio. Me concentro em um espírito que eu conheço, que eu tenho contato, que eu confio e fico conectada com ele profundamente numa troca de informação, como se estivesse me comunicando, entrando em contato com o campo energético dele, como se você abrisse para entrar em contato com o campo energético desse espírito e ter essa troca de energia com ele. Isso eu faço sempre. Praticamente, se bobear, todo dia, meia hora eu faço isso. Eu me concentro, me conecto sempre com um espírito que eu confio, que eu gosto, que eu tenho um afeto muito grande, sou muito ligada e faço essa conexão e sinto ele profundamente e vou trocando e vou me expandindo minha consciência, entrando em transe para ter essa troca energética e mental. Isso eu faço bastante. E para mim isso é como se fosse uma oração. E às vezes quando você faz isso, você tem vários insights, né? Você acaba tendo vários insights, vem um monte de coisa para você. É um pouco auto-hipnose, né? Porque você entra em um certo transe e se concentra, foca numa coisa e busca aquilo e depois você troca com aquilo, né? Tem essa troca, uma troca mental, energética. Tem uma troca de energia também. Eu chamo isso de canalização. Se alguém tem outra ideia de canalização, me passa, porque isso é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos e que eu acho que é um pouco auto-hipnose. Isso me acalma bastante, me deixa bastante calma. E quando eu faço isso, eu sempre fico calma, fico mais segura, fico mais tranquila. E às vezes que eu tô fazendo isso, em contato com algum espírito que eu já conheço, que eu já tenho ligação, às vezes eu vejo imagens e vejo energias e aquilo vem pra mim. Pra mim isso é uma coisa meio assim sagrada, importante. Eu me sinto muito bem fazendo isso, eu faço todo dia, eu tenho necessidade de fazer isso. Mas eu vou contar duas histórias que aconteceram comigo. Uma faz, sei lá, uns 7, 8 anos, que eu fui pra Espanha visitar uma pessoa que estava morando na Espanha, em Barcelona. Eu fiquei 5 dias ou 6 dias, fiquei pouquíssimo tempo. E eu fui no cemitério da Espanha, que era vertical. Eu entrei no cemitério que eu achei lindo. É um cemitério vertical. Em vez de ser um cemitério horizontal, era vertical. Tinha vários, tipo, prédios com... Eu achei lindo, eu entrei antigo, um cemitério bem antigo, deve ter mais de 100 anos. Eu entrei e fiquei andando, caminhando lá numa rua. E eu tava sozinha em Barcelona, tava caminhando e entrei nesse lugar. E quando eu entrei lá, vi várias coisas bonitas, várias coisas lindas, tinham várias... Era bem arte déco, não sei, tinha um monte de estátuas, era bem bonito. E apareceu uma mulher que conversou comigo de roupa preta, uma loura, que veio conversar comigo dentro do cemitério e me chamou para ir pro fundo do cemitério. Ah, vem aqui pro fundo, eu quero falar uma coisa com você lá no fundo. Só que o fundo era bem fundo, era tipo assim, uns 20 ou 30 minutos andando. E ela falou que só ia falar comigo o que ela tinha para falar no fundo do cemitério. E eu tava indo lá atrás dela. E só que ela tava do meu lado, ela começou a andar mais rápido.
E eu andei atrás dela e eu tinha visto umas pessoas andando e tal. Quando eu olho no relógio, já era tipo assim, 5h40, quase 6 horas. E eu fiquei com receio da porta fechar, entendeu? Só que eu já tava lá no fundo e ela queria que eu fosse andar ainda mais. Aí eu falei pra ela, você me desculpa, mas eu não vou andar até aí pra falar contigo. Eu quero ir lá na porta pra ver como é que tá a situação de saída, porque já tá passando do horário de eu estar aqui. E eu tive que andar um tempão pra voltar pra porta e tava fechado. E aí eu vi que eu tava dentro do lugar, trancada, e olhei em volta, não tinha ninguém, só tinha eu. E aquelas pessoas que eu tinha visto lá dentro andando, era tudo morto mesmo, só que eu achei que eram pessoas de verdade. E essa mulher que estava no fundo, com certeza era morta, porque ela não voltou para a porta. E aí, quando eu vi, ela me enganou, fingindo que estava lá de verdade, me levou para o fundo do lugar e eu ia cair nisso que nem uma idiota, porque se eu fosse para o fundo mesmo, de repente ia começar a escurecer, eu estaria lá no fundo conversando com ela. Então, ainda bem que eu voltei para a porta, porque estava fechado. E eu tive que ligar para minha amiga e ligar para a polícia para abrir a porta para mim, porque não tinha como sair. Não tinha como sair, porque a porta era imensa e tinha um muro, eu não tinha como sair dali. E aí fiquei ligando para minha amiga e ela ligando para a polícia para abrir a porta para mim. Foi uma coisa ridícula que eu passei. Totalmente ridículo. E para explicar para a polícia que eu perdi o horário, que eu fui pro fundo do cemitério e não sabia. E assim, e engraçado que eu vi pessoas andando ali, só que era tudo morto. Estavam passeando ali, mas era morto. E esta mulher de preto, loura, que queria conversar comigo uma coisa seríssima, eu ainda bem fiquei preocupada em ir para a porta e larguei a mulher lá. Só que a mulher ficou lá e não apareceu mais. E eu pensei que essa mulher sumiu lá no fundo. Quer dizer, tava me enrolando pra bater papo, entendeu? E quando eu fosse lá no fundo, ela ia contar uma história, que ela falou que ia falar uma coisa seríssima. Eu tô imaginando o que de seríssimo ela ia falar. E a polícia abriu a porta pra mim, passei ridículo, pra explicar que eu perdi o horário, que tava no fundo com uma mulher conversando. Eu falei que eu tava conversando com uma pessoa lá dentro e a polícia falou, que pessoa? Uma pessoa que tá lá no fundo, a polícia até entrou pra andar, pra ver, mas não tinha ninguém lá, só tinha eu. E eu juro que eu vi pessoas lá, e tinha uma mulher lá. E aí fui embora, minha amiga também, coitada, achou isso patético, fiz papel de idiota, mas mais uma vez, né? Mais uma vez, passei por uma situação que foi entretenimento com outro lado, sem perceber. Eu não achei que a mulher estava me agredindo, nem que ia me agredir, essa loura de roupa preta. Eu acho que ela queria conversar. Mas foi essa situação que eu passei bem ridícula. Paranormal ridículo. Essa história eu não esqueço. E a segunda história é que eu convidei uma pessoa para passar o final de semana na minha casa, no Rio de Janeiro. E essa pessoa morava em Niterói, eu pedi para passar 2 dias na minha casa. Ela veio para minha casa passar 2 dias que a gente ia fazer algumas coisas, programas, né? Fazer alguns programas e apareceu um espírito um dos espíritos que eu conheço, que eu já falei para vocês que eu conheço uns 100, converso com os 40 sempre. E tem outros que aparecem 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E falou para mim assim: ah, Érica, eu não quero ninguém dormindo aqui final de semana e a gente não queria ninguém aqui final de semana, nem dormindo aqui na tua casa. Aí eu falei, ah, mas eu queria que eu viesse aqui para sair, para fazer coisas, para dar uma distraída, ter lazer, né? E ele falou para mim assim, não, mas eu não quero ele aqui, essa mulher aqui, também não quero ninguém aqui, nem ninguém. Você tinha que ter perguntado pra gente que você ia receber uma pessoa na tua casa, porque a gente tá contra.
E aí eu falei pra ele, lembra que eu falei pro espírito assim, olha, dessa vez, sinto muito, eu já convidei, vai vir, vai dormir, não tem jeito. E a pessoa foi dormir lá, fizemos algumas coisas no sábado, a pessoa foi dormir, e eu tava a pessoa tava dormindo na sala, eu no quarto, e daqui a pouco a pessoa acorda mal pra caramba, desesperada, porque viu uma criança na minha casa com exatamente o meu rosto, falando com ela, botou a mão nela, acordou e falou assim, eu queria que você saísse daqui, pegasse suas coisas e fosse embora, porque eu não quero que você fique aqui nessa casa. E a pessoa me acorda, desesperada, falando dessa criança. Eu falei, gente... Aí eu falei pra ela, você me desculpe, mas assim, são espíritos que eu lido, porque você sabe que eu trabalho com tarô, com carta, e a criança tava aí, né? São espíritos que eu lido. Mas a criança se fez passar com o meu rosto, como se tivesse 7 anos de idade, para poder apavorar a mulher e mandar a mulher embora. E a pessoa, coitada, minha amiga, morava em Niterói, morava longe, então preferia que dormisse na minha casa, porque para voltar para casa de madrugada, de noite, né, é ruim. Então, foi uma coisa horrível. Porque a pessoa ficou 3, 4 da manhã falando assim, Érica, eu não tenho coragem de dormir aqui de novo, porque agora que aconteceu isso, como é que eu vou dormir agora? Eu falei assim, me desculpa, mas é o seguinte, eles não queriam que eu recebesse ninguém na minha casa. Eles queriam que eu fizesse as coisas, fizesse as coisas comigo, fosse embora pra tua casa e eu ficasse aqui sozinha. E eles não queriam, e aí eu contrariei a ordem deles. Por isso que eles fizeram essa pegadinha com você. E foi péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Porque ela ficou bolada, ficou grilada com isso. E ela foi embora. Ela chamou um táxi e foi embora para casa dela de táxi. E ela iria embora só no outro dia à tarde, ia fazer outras coisas no outro dia. E ela acabou indo embora mais cedo de táxi. E ela gastou um dinheiro de táxi que ela não queria gastar. Mas ela falou que não ia dormir ali de jeito algum, com aquela criança que apareceu materializada para ela. E uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu tenho certeza que esses espíritos, todos eles, conhecidos ou não conhecidos, que vocês conhecem ou não conhecem, no plano espiritual, do outro lado, se eles quiserem, eles materializam tranquilamente. Basta querer. Assim como aconteceu essa situação de eles materializarem para essa mulher, acordarem ela e se fazerem de uma criança de 7 anos com o meu rosto, só para poder que ela saísse da minha casa, eles poderiam fazer isso com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então eu descobri que, gente, o plano espiritual, ele tem essa capacidade de materialização. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Isso não é nada assim do outro mundo. Para mim isso é uma coisa já, eu acho isso completamente, sabe? Faz parte da minha realidade lidar com essas coisas, barulhos, materialização, uma coisa que eu lido. Agora, eles gostam de muita paz na minha casa, tem que ter muita paz. E como eu trabalho com tarô, com essas coisas, qualquer pessoa que eles acham que não vai contribuir para a paz profunda, entendeu? Eles acham que é melhor não dormir. Então eu vejo que eles implicam se eu vou receber alguma amizade que vai dormir na minha casa. Eles não gostam. Porque eles gostam de uma paz absoluta, entendeu? E isso é uma coisa que hoje eu acho até engraçado. Mas essa pessoa não gostou nada disso, ficou assombrada. Porque como a criança acordou ela e botou a mão nela e apareceu e conversou, para ela não bateu bem não, entendeu? Eu posso dizer que nunca mais ela falou que ia dormir na minha casa. Nunca mais. E ela falou que preferia encontrar comigo fora da minha casa, na rua, em algum lugar, para fazer alguma coisa. Mas que ela não queria mais dormir, nem entrar na minha casa. E eu fiquei pensando, gente, que estigma, né, que eu passo, né? Porque agora vai ficar com esse preconceito. Mas
Gente, o plano espiritual pode muito, pode muita coisa. A gente tem que canalizar, pedir, trabalhar para nosso caminho andar, para nossas coisas andarem, o nosso trabalho andar. E o recado que eu tenho que passar para vocês, que às vezes eu fico muito triste com o país que a gente tem, que é o Brasil, né? Tanta coisa que acontece, tanto problema, né? E tanta confusão, e a gente tem que ser forte, tem que ir adiante, entendeu? Tem que enfrentar, como os brasileiros sempre enfrentaram. Tem que fazer de tudo para ter trabalho, para ter o dinheiro, pagar as coisas. Tem que ter uma força, uma sobriedade, sabe, gente? Tem que ter isso. E canalizar mesmo aquilo que vocês acreditam, os espíritos que vocês acreditam. Canalizar ou Jesus, Nossa Senhora, Santo Antônio, mas fazer canalização, que eu acho que é diferente da oração. É uma profundidade, você fica em silêncio, você mentaliza e você entra em contato com eles, com o que você tá ligado, pode ser Deus, Jesus, Santo Antônio, São Francisco, enfim, né? O que você tá ligado, uma deidade indiana, enfim. Porque isso te dá força, essa conexão, essa troca energética, esse silêncio, essa abertura, você abre o teu campo para conectar. Essa conexão é muito importante. E eu acredito muito em canalização. Agora, essas duas histórias foram na minha vida pessoal, não foi trabalho. Foi uma amiga que nunca mais vai dormir na minha casa, nem que eu. Nunca mais, nunca mais. E provavelmente não vai nem me convidar para dormir na casa dela. Isso aí eu já perdi essa amizade para dormir em casa. O que eu posso é almoçar, jantar, tomar um café, sair, fazer coisa, mas dormir eu sei que não vai mais acontecer. Mas na hora que ela falou, para mim não foi tão pesado, porque eu falei, pô, mas eu já cansei de ver eles aqui me acordando, mas eu sei que eles são e me relaciono. Agora, a pessoa que não sabe, que não lida com isso, ser acordada por um espírito para pedir para ir embora, para ela isso foi o fim do mundo. E eu achei engraçado que o que para ela é o fim do mundo é meu dia a dia. Eu falei, se fosse assim, eu já ia ser correndo da minha casa sempre, porque já aconteceu muita coisa. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Há 3 semanas atrás, eu estava na minha casa, vi um espírito estranhíssimo andando no meu corredor, mas não era os espíritos que eu conheço, parecia extraterrestre. Tinha um corpo de ET, um olho de ET, um corpo enrugado, totalmente ET. Não tinha nada a ver com as deidades que eu lido, com as entidades que eu me relaciono. Ele estava na minha frente, ele veio andando no corredor e quando ele chegou perto de mim, eu apaguei. Uma coisa estranha. Faz 3 semanas. E não era deidade nem entidade, era um ET. Ele estava andando no meu corredor, quando ele chegou perto de mim, assim, menos de meio metro, eu apaguei. Deu um branco, assim, apaguei. Eu acho que apaguei por, sei lá, por uns 5 minutos, 6 minutos, deu um... E quando eu abri o olho e voltei, eu lembrei que eu tava sentada na mesa vendo aquele espírito na minha frente. Apaguei e voltei. E nisso que eu apaguei completamente e voltei, eu acho estranho, porque eu acho que nesse caso era um UFO, entendeu? Que entrou na minha casa e me apagou. E eu voltei. Isso não tem nada a ver com as deidades que eu lido, com as entidades que eu lido. Deidades africanas, né? E entidades. Não tem nada a ver. Quer dizer, além de ter os mortos, as deidades, as entidades, tudo que a gente lida aí, ainda tem os UFOs, né? Eu tenho que lidar com isso. Só que ele era... Não sei, não senti uma amorosidade. Eu senti que ele estava andando na minha casa. Mas o que eu achei esquisito foi a primeira vez na minha vida que eu apaguei e voltei. Por uns 5 minutos. E eu estava sentada na cadeira. Eu não sou doida, não tenho nenhum tipo de loucura. Ao contrário, sou bem pé no chão com tudo. Só que
A paranormalidade é algo... Não é brincadeira, não. Não sei o que ele fez. Acho que ele teve algum contato comigo. Ainda tem isso. Ainda vejo nave em céu. Volta e meia eu tô vendo nave em céu. Volta e meia eu vejo. Diria que todo mês eu vejo uma nave. Enfim, ainda temos que lidar com isso. Como se já não bastasse a questão política, a questão, né? Todas as questões que a gente lida do outro lado, tem que lidar com isso. E olha que eu me cuido bastante. Mas canal, né? Eu tenho um canal, né, aberto. Que é essas leituras que você faz, né? Essas mentalizações, essas trocas, essas relações que você tem controlado. É um canal aberto, né? E é isso, a gente tem que se cuidar mesmo, gente. E tem que ser forte. Porque o mundo hoje está passando por várias situações. Nós vamos sobreviver, isso vai passar. Eu tenho certeza que essa pandemia vai acabar. A gente vai ficar bem melhor do que a gente está. Só que a gente está muito... A gente viu muita coisa com tudo isso. Foi bem pesado o que a gente passou. A gente precisa ficar firme. Porque não é brincadeira, não. Quem sobreviver a tudo isso são pessoas fortes. Se fortalecer. Obrigada. Escrevem aí.